essa é a lei do bom viver, e Brasília vai engrandecer. Sempre alerta. Entrei como lobinho em 1955, no grupo escoteiro Georg Black, que é o primeiro e mais antigo grupo em funcionamento no país. Houveram outros grupos anteriores. Ele é de 1913 e lá atuei como lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro e mestre pioneiro. Desde 1976, a União dos Escoteiros do Brasil, que funcionava no Rio de Janeiro e tinha uma sede que perdeu, inclusive, o prédio, e isso criou uma dificuldade grande para a direção nacional da UEB, e daí exatamente o professor Oscar de Oliveira, que era secretário executivo do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, resolveu propor a vinda da sede da UEB para o Distrito Federal, o que se tornava um ponto mais central para permitir que os grupos em todo o Brasil pudessem ter uma assistência mais adequada. E do Rio de Janeiro veio para cá, então, e depois daqui foi para Curitiba. Em 1976 viemos para Brasília. E nessa época era escoteiro-chefe o coronel Ivanildo Figueiredo Andrade de Oliveira, que teve que ser transferido por razões de saúde para Pernambuco, para Recife. E daí me convidaram primeiro interinamente, depois fui eleito em Assembleia Nacional para ser escoteiro-chefe da UEB. O período que eu tive a honra de presidir a União dos Escoteiros do Brasil, depois de 1976 até 92, nós conseguimos que o efetivo nacional crescesse mais de 10% ao ano, em média. Foi um período de bom crescimento e se desenvolveu planos de desenvolvimento do escotismo em todo o Brasil, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Leste e no Norte. E se identificou que era possível que o escotismo tivesse uma expressão maior em termos do país. Depois, a UEB continuou se desenvolvendo, ela se mudou inclusive para Curitiba, e eu vim ajudar no desenvolvimento da região do Distrito Federal, como comissário regional e como presidente. Foram períodos interessantes, fizemos muitas atividades e o desenvolvimento também em termos da região foi bastante grande. Se fez essa publicação, Bem-vindo ao Grupo Escoteiro. A contribuição do Márcio, nosso atual presidente da região, foi muito importante para essa publicação ter um patrocínio, e ela apresenta os direitos e deveres dos pais e responsáveis, que naquele tempo não tinha fixado pela OEB, os fundamentos do escotismo brasileiro, que eu ajudei bastante a desenvolver. Desde o tempo do clã a gente debatia que isso precisava ser mais claro, a definição, o propósito, o princípio e o método escoteiro, a estrutura mínima e um pouco da história de Baden-Powell e uma orientação sobre outros livros que os pais possam ler em relação, para saber mais em relação ao escotismo. Então foi um período importante também aqui para a região e para nós pessoalmente. Depois fomos ajudar num grupo escoteiro, o Grupo Escoteiro Moraes Antas. Ajudamos a criar como um grupo escoteiro filial. Filial significa que começou com a Alcateia funcionando no nosso grupo, uma tropa escoteira funcionando lá no Moraes Antas, e uma patrulha na tropa sênior do Moraes Antas, que depois virou a tropa sênior do Grupo Escoteiro Bernardo Saião, que funciona no Gisno.
pessoal achava que não era interessante o Moraes Antas se dividir, mas para aumentar o número de participantes, ter mais escoteiros, lobinhos, sênios, lobinhas, escoteiras, guias e pioneiras, ele pôde se desdobrar com a colaboração de adultos. Se mobilizou muitos pais e essa contribuição desses pais foi extremamente importante. O escotismo no Distrito Federal surgiu em 1967, em 22 de dezembro, num grupo com esse nome também. Em 1958 surgia um grupo escoteiro Bernardo Saião. Ele funcionava na Cidade Livre, que é o Núcleo Bandeirante, e era vinculado à região de Goiás, que o Núcleo Bandeirante foi criado para os operários que vieram construir Brasília. E surgiu antes de nós termos aqui o surgimento de Brasília. Então, o Guelfo nos conta da existência desse grupo desde 1967 e ele funcionou por cerca de 10 anos. Na data de fundação de Brasília, em 1960, esse grupo teve a oportunidade de fazer a guarda de honra do presidente da República, Juscelino Kubitschek. Tivemos uma série de outros grupos escoteiros, alguns que funcionam até hoje, alguns que funcionaram e deixaram de funcionar, e por isso a participação dos antigos escoteiros, dos pais, é extremamente importante para o crescimento do escotismo. Bom, houve a colaboração extremamente importante do ministro Guido Mondin, que foi o primeiro presidente, junto com Ivanildo, a contribuição do bancário Jair Pérez de Vasconcelos, que foi quem plantou os bambus aqui da nossa sede. Ele gostava muito de bambu, e esses bambus plantados aí foram plantados pelo chefe Jair. A colaboração de um padre de Juiz de Fora, João Fagundes Rauch, e João Faustino Ferreira Neto, um deputado federal que ajudou muito aqui também. Muita colaboração expressiva que deu condições que a região continuasse funcionando como está funcionando de uma forma especial até hoje. A questão dos cursos foi muito importante. Essa área é chamada de campo escola exatamente porque dá oportunidade de serem realizados aqui os cursos para a formação de chefes, escotistas, dirigentes. Foram criados cursos, a região inclusive ajudou a desenvolver cursos para dirigentes escoteiros, presidentes de grupo, diretores financeiros, diretores administrativos, e essa contribuição foi extremamente importante para o escotismo do Brasil por parte das pessoas do Distrito Federal. Em 1998, eu estava na presidência da região. Nós conseguimos, junto à Câmara Distrital do Distrito Federal, a formalização dessa área do campo escola, que já se utilizava antes disso, e daí se conseguiu um espaço definido, aprovado, Lei Complementar 119, aqui na Câmara Distrital do Distrito Federal. Daí a gente pôde ampliar, fazer novas construções aqui, porque inclusive se teve uma ação de uso capião para assegurar que o campo escola fosse área do movimento escoteiro, porque não houve questionamento por parte do GDF em relação ao uso dessa área. Se teve contatos com administradores do Distrito Federal e deputados distritais que deram muito apoio a essa formalização.
e hoje constitui um espaço que é importante, inclusive um trecho dele é alugado para terceiros e representa a receita para se poder desenvolver o movimento escoteiro. O fato mais interessante foi essa ação de uso capião. Quando a gente deu entrada na ação, o pessoal achava, do próprio movimento escoteiro, que não se ia ter adequado resultado, mas as condições jurídicas na época possibilitavam, e a União dos Escoteiros do Brasil obteve a conquista desse terreno, tanto por essa lei complementar, como por essa ação jurídica de uso capião. A soma dos dois caminhos que garantiu o nosso campo escola. E pode-se dizer que é interessante que hoje constitui o campo escola um local que os grupos utilizam para suas atividades também, e constitui um espaço para acampamentos, para realização de jogos, atividades noturnas, que os grupos do DF se beneficiam e têm essa possibilidade de adequado uso